Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Continuando nossa leitura, o livro Coração da Bíblia tem por versículo proposto para nossa segunda-feira o livro de João, capítulo 6, versículo 57, que diz: Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Ó Senhor Jesus. Amém. A gente vai para o capítulo 5, onde começa lavoura de Deus e edifício de Deus. No capítulo anterior, vimos que o livro de Romanos foi colocado antes da epístola de 1ª e 2ª Coríntios, segundo o arranjo divino. Além disso, tivemos uma visão panorâmica da epístola de Paulo aos Romanos, mostrando que para lidar com os problemas da igreja, precisamos antes da salvação completa de Deus, que é a solução para todos os problemas. Nesse capítulo, falaremos sobre a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, dando ênfase ao capítulo 3. Esse capítulo mostra que nosso desfrute de Cristo resulta na igreja como lavoura e edifício de Deus. Nada traz tantos benefícios espirituais para os cristãos do que desfrutar de Cristo. Ele é a bebida e a comida que todos os cristãos precisam desfrutar. O resultado disso é a edificação da igreja. Na igreja em Coríntios, conforme a primeira carta de Paulo, destinada a ela, percebemos a carência do real desfrute de Cristo. O coração dos irmãos não estava focado na obra do Cristo crucificado, mas na filosofia e na sabedoria humana que eram produzidos pelo mundo. Diante disso, o apóstolo mostra que Cristo e a cruz são a solução única para todos os problemas enfrentados por essa igreja. A vitória dos cristãos sobre seus problemas não é fixar os olhos na sabedoria do mundo, mas mergulhar o coração em Cristo, que é poderoso para solucioná-los. Preferência e divisão, os principais problemas da igreja. Em 1 Coríntios ainda, lemos: Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesses versículos, o apóstolo Paulo mostra que a igreja em Corinto não era pobre, e sim rica em toda a palavra e conhecimento. Em uma igreja tão rica em palavra e conhecimento, não deveria haver preferências e divisão. Para isso, Paulo exorta-os a voltar à genuína unidade, conforme está escrito: Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe, de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: Eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas e eu de Cristo. Mesmo entre aqueles que causam divisão, alguns preferiam a Cristo. Porém, Paulo os colocou na mesma medida do que tinham preferência por ele mesmo, por Apolo e por Cefas. Que sabedoria Paulo teve ao lidar com o câncer da preferência. Os irmãos que preferiam somente a Cristo pareciam ser mais espirituais que os outros. Paulo, porém, pelo discernimento do Espírito, viu que todas essas preferências, mesmo a mais espiritual, não produziam a mesma disposição mental
e o mesmo parecer. As contendas, as preferências e a divisão faziam parte do viver da igreja em Corinto. Por isso, Paulo os chamou de carnais, de crianças em Cristo. Já aprendemos uma grande lição nesse início. O conhecimento na forma de filosofias, ideias e palavras motivacionais não será capaz de fechar as brechas das preferências e das divisões na igreja. Mais cedo ou mais tarde, a igreja que vive nessa esfera certamente sofrerá com divisões entre os irmãos. A falta de experiência com Cristo crucificado é o fator que nos leva a viver nessa esfera que danifica a igreja de Deus. Os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Continuando em 1 Coríntios, Paulo revela que, além das preferências e das divisões na igreja em Corinto, havia dois grupos distintos. Leiamos: porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Os judeus pediam sinais e os gregos buscavam sabedoria. O povo judeu, desde o Antigo Testamento, provou as promessas de Deus por meio de sinais. Deus fazia grandes milagres para os filhos de Israel. Ao desfrutarmos dos livros de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, fica evidente que em toda a história de Israel, o povo judeu foi dependente de milagres feitos por Deus. Assim, os judeus, mesmo vivendo na era do Novo Testamento, estão acostumados com milagres e sinais. Os gregos buscam sabedoria. Em Atos, vemos como a cidade de Corinto foi influenciada pela sabedoria humana caída. Leiamos: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos. Também na praça, todos os dias, entre os que estavam ali. E alguns dos filósofos, epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Na época de Paulo, os epicureus e os estoicos referiam-se a duas correntes filosóficas atuantes nas praças das principais cidades gregas, nesse caso, Atenas. Os epicureus não acreditavam na ressurreição e convenciam as pessoas de que deveriam aproveitar a vida, fazendo o que bom e o que bem quisessem, atendendo a todos os caprichos, pois nada haveria após a morte. Enquanto os estoicos ensinavam que o comportamento das pessoas era o melhor indício para um bom modo de vida. As suas crenças estavam enraizadas na natureza. Ambas as filosofias evidenciavam que naquela época era comum os gregos apreciarem esse tipo de sabedoria humana. Paulo foi chamado de tagarela, pois seu espírito se revoltou ao ver a idolatria reinante naquela cidade. Ele passou a pregar o evangelho em todos os lugares, seja em sinagogas ou em praças. O versículo 19 continua: então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Areópago era um lugar onde os gregos, sedentos por sabedoria humana, iam para ouvir as últimas novidades. A filosofia humana reinava naquele lugar e influenciava todo o mundo grego da época, que incluía a cidade de Corinto.
Paulo, entretanto, não aceitava tal condição e os chamou de idólatras. Ele pregava a palavra de Deus todos os dias a todos que encontrava. Na Epístola aos Filipenses, há uma advertência para quem busca a sabedoria deste século. Assim diz: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. A luta entre a carne e o espírito. Os cristãos vivem em constante luta. Sua mente é um campo de batalha. O apóstolo Paulo chamou os irmãos da igreja em Corinto de carnais, pois a mente deles, a parte líder da alma, estava a todo momento voltada para as coisas humanas, terrenas e caídas, conforme lemos. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber. Não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Apesar de serem convertidos e terem o Espírito no seu interior, mesclado ao seu espírito, os irmãos de Corinto tinham dificuldade de exercitar o espírito. A falta de exercício do espírito faz com que nossa mente corra rapidamente para praticar as coisas da carne. Em nós mesmos, a mente jamais terá forças para buscar ou para querer fazer a vontade de Deus. Por isso precisamos exercitar o espírito por meio da leitura, por meio da oração, do louvor, das reuniões e dos serviços da igreja. O ambiente da igreja é espiritual, assim devemos buscar, ao máximo, colocar nossa mente nas coisas do alto. Como vivemos a vida da igreja? No espírito ou na carne? Depende de onde está nossa mente. Lembre-se, nossa mente não tem vida própria. Ela é comparada a um pêndulo que penderá para o lado ou para o outro. Ou vivemos no espírito ou estamos na carne. Se buscarmos o Senhor praticando os itens apresentados acima, o Espírito que em nós habita controlará nossa mente, e assim seremos uma bênção para Deus e para a igreja. O resultado de exercitar o Espírito é vida e paz. Em Gálatas 5, lemos: porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Querido leitor, a maior guerra não ocorre fora de nós, mas em nosso interior. Quem decide o vencedor dessa guerra é sua própria mente. A carne, se colocada no espírito, será subjugada, e você desfrutará da parte de Cristo vida abundante e paz plena. Invocar o nome do Senhor é algo poderoso para nos manter no Espírito. Quanto mais invocarmos seu nome, mais estaremos nessa esfera espiritual. Faça a sua escolha. Não troque esse ambiente espiritual por nada. Decida viver no Espírito. Jesus é o Senhor.